Proclamação. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Carta de ensino à importância dos relacionamentos corretos, de Derek Prince. No mundo físico visível, se deseja ter uma sinfonia, duas coisas não podem falhar. Tem de ter uma partitura e um maestro. No reino espiritual, se deseja ter sinfonia, harmonia, deve ter as mesmas duas coisas. A partitura é a vontade de Deus. O maestro é o Espírito Santo. Em Mateus 18:19, lemos: Se dois de vós concordarem na terra. A palavra grega para concordar é precisamente a mesma palavra que nos dá a palavra sinfonia. Não é mero acordo intelectual. É harmonia, concórdia, concordância. São duas ou mais pessoas unidas no espírito. Quando as pessoas se reúnem em um espírito, em harmonia, concordando com a vontade de Deus, revelada pelo Espírito Santo, tudo o que necessitam é-lhes acessível. Esta é uma promessa real, mas é preciso cumprir as condições. Às vezes as pessoas dizem-me: irmão Prince, vamos concordar, vamos orar por isso ou aquilo. Às vezes sinto-me constrangido porque acho que é uma pretensão superficial e que não irá produzir resultados. Concordância não é apenas dizer, nós concordamos. Concordância é estar em harmonia no espírito um com o outro. E quando chegamos a esse lugar de verdadeira harmonia espiritual, somos irresistíveis. Quando chegamos ao lugar de verdadeira harmonia espiritual, somos irresistíveis. Por causa disso, o diabo fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que os cristãos cheguem a esse lugar. E ele tem tido grande sucesso com multidões de cristãos professos. Confio que não vou chocá-lo ao dizer que a igreja, que é o corpo de Cristo, não é uma instituição terrena. De um modo geral, os cristãos têm se sentido obrigados ou impelidos a produzir algum tipo de organização institucional através da qual podem vincular-se para alcançar a unidade. No entanto, a verdade é que isso não produz o tipo de unidade que Deus pretende para o corpo de Jesus Cristo. Sob o Antigo Testamento, Deus teve um tremendo problema com o seu povo, Israel. Ele tinha se revelado como aquele que não poderia ser adequadamente representado por qualquer tipo de retrato, figura ou imagem. A tentativa de fazer uma imagem de Deus era estritamente proibida, mas descobrimos repetidamente que Israel caiu no erro de criar uma imagem ou ídolo e dizer que representava Deus. Creio que um erro correspondente é cometido pelos cristãos nesta dispensação. O corpo de Jesus Cristo não pode ser representado institucionalmente, não pode ser representado como uma organização do tipo com o qual estamos familiarizados na vida secular. Mas repetidas vezes os cristãos tentam tornar visível e tangível aquilo que é espiritual. Eles tentam criar uma organização, uma união, um vínculo que substitua a unidade e o relacionamento adequados do corpo de Jesus Cristo, e invariavelmente a falha. Tomemos, por exemplo, o Exército da Salvação. E isso não é crítica ao Exército da Salvação. Dentro do Exército da Salvação, existe uma forte unidade organizacional semelhante à de um exército. E há ainda um vínculo adicional através dos uniformes, para que se possa olhar para os membros e ver que imediatamente que ele ou ela está no Exército da Salvação. Tudo o que o homem pode fazer para produzir unidade e estrutura organizacional está lá. Entretanto, dois membros podem estar em completo desacordo. Portanto, longe de estar em verdadeira união e harmonia, eles podem realmente estar em total oposição. Duas pessoas podem estar no Exército da Salvação. Uma pode ser convertida e regenerada e a outra pode ser não regenerada. Elas nem sequer estão na mesma esfera espiritual. Mais um exemplo, a Igreja Anglicana da Grã-Bretanha, na qual fui criado. Pode ser membro da Igreja Anglicana e ser comunista ou católico romano. Dentro dessa organização, unidas pela estrutura organizacional, existem ideias
diametralmente diferentes, totalmente opostas uma à outra, em absoluta desarmonia, sem união alguma na vida espiritual. A estrutura da igreja é um substituto externo, exterior, de uma realidade interna, interior. O grande perigo que vejo é que geralmente aceitamos o exterior, externo, como um substituto para o interior, interno, e depois negligenciamos o interior, interno. O resultado é que hoje existem multidões de cristãos dentro do corpo que estão num relacionamento errado com outras pessoas e nem sequer sabem de que algo está errado. Uma noite, numa reunião, num culto, 5 pessoas apresentaram-se para a cura. Fui levada a perguntar a cada pessoa individualmente: existe alguma falta de perdão ou ressentimento no seu coração contra alguém? Das 5, 3 pessoas disseram: sim, existe. Respondi: bem, realmente querem que avance com uma oração para vós? Posso aparentemente cumprir essa tarefa, mas que tipo de efeito acham que a oração terá? E sabe o que disseram? É melhor irmos embora, endireitar as coisas e depois voltar. Notável. Mas o mais notável foi que essas pessoas não estavam conscientes do relacionamento errado, porque foram enganadas, porque tinham permitido que algum substituto externo as cegasse para a realidade interior. O substituto externo cega-nos para a realidade interior. Se fôssemos olhar para o estado interno do corpo de Cristo hoje, ficaríamos chocados com o que víssemos. Juntas e ligamentos. Se a unidade externa, não tem nada a ver com o relacionamento espiritual interno dentro do corpo de Cristo, o que é que mantém o corpo unido? Qual é a verdadeira natureza e fonte da nossa unidade? Encontramos a resposta para essa pergunta muito importante em 2 passagens de Efésios e Colossenses. Em Efésios 4,16, Paulo fala sobre Cristo como a cabeça do corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Em Colossenses 2,19, num contexto semelhante, Paulo fala sobre Cristo, a cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo diz que há 2 coisas que unem os membros do corpo, juntas e ligamentos. Assim como as juntas e os ligamentos do corpo físico mantêm os membros unidos, eles também unem os membros do corpo espiritual de Cristo. Quais são as juntas e os ligamentos? Sugeriria, falando de uma forma prática, que as juntas são os relacionamentos entre os membros do corpo e os ligamentos são as atitudes que prevalecem entre eles. O braço de uma pessoa tem 3 ossos. Embora cada um seja forte e saudável, o seu funcionamento efetivo depende de uma articulação, chamada cotovelo. Cada um desses ossos pode ser perfeitamente saudável e, no entanto, o braço pode ser muito ineficaz se a articulação não funcionar adequadamente. Isto também é verdade para o corpo de Cristo. A sua estabilidade individual não é tudo o que é necessário para torná-lo eficaz. O seu relacionamento com os outros é a articulação que o encaixa no corpo. E a menos que o seu relacionamento com as outras pessoas esteja certo, não pode ser um membro eficaz do corpo. Novamente em Efésios e Colossenses, Paulo fala sobre os grandes ligamentos que unem o corpo inteiro. Em Efésios 4,3 ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. As palavras vínculo e ligamento são as mesmas em grego, e Colossenses 3,14 diz: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, o que mantém todo o corpo unido. O vínculo ou ligamento mais essencial que pode manter o corpo de Cristo unido na verdadeira unidade é o amor. O segundo vínculo é a paz. Os vínculos que podem manter o corpo de Cristo unido são o amor e a paz. Graças a Deus, glória a Deus. Todos somos mantidos juntos como um todo pelo que escolho chamar de atitude de paz e amor. Mas quando essa atitude é inexistente, o funcionamento do corpo é totalmente destruído. Onde mantemos um relacionamento errado com os nossos irmãos cristãos, o corpo não pode funcionar, nem podemos receber o que precisamos para nós mesmos. Não apenas excluímos outros das bênçãos,
mas nós mesmos também seremos excluídos. Mesmo assim, a minha experiência em várias situações e entre tantos grupos tem sido a de que mais da metade das pessoas em qualquer congregação, assembleia, igreja tem atitudes e relacionamentos errados com outras pessoas. E é bastante comum que esses relacionamentos errados sejam com outros membros da sua congregação. Numa ocasião, depois de pregar numa igreja pentecostal, onde Deus realmente moveu-se, fui a outra igreja pentecostal e preguei a mesma mensagem. Mas nessa segunda igreja nada aconteceu. Pensei, o que há de errado? Sabe o que descobri? Era uma igreja de cerca de 400 pessoas que frequentavam regularmente no domingo. E ainda assim, a igreja estava dividida ao meio. As pessoas à minha direita já não falavam com as pessoas à minha esquerda há 5 anos. Quando se aproximavam na rua, atravessavam a rua para evitar falar. Consequentemente, pregar para essas pessoas era um desperdício de tempo e fôlego, uma vez que não havia possibilidade de o Espírito Santo mover-se naquela igreja. Ironicamente, descobri em tantas circunstâncias semelhantes que as pessoas numa congregação assim estão prontas para culpar o seu pastor ou contratar outro evangelista ou fazer qualquer coisa, exceto a única coisa que devem fazer, que é ficarem bem umas com as outras. Relacionamentos familiares. É um fato da vida que potencialmente e muitas vezes experimentalmente, os nossos relacionamentos mais perigosos, prejudiciais, venenosos, são com quem somos mais próximos. Um problema de relacionamento particularmente comum é o dos jovens com seus pais. Atrevo-me a dizer que a maioria dos jovens nos Estados Unidos e em muitos outros países, em certa medida, opõem-se ou rebelam-se contra os seus pais. E, em muitos casos, os pais terão de reconhecer uma parte importante da culpa. O problema, portanto, não são somente juvenis negligentes, mas também adultos negligentes. No entanto, sempre digo aos jovens, se sentes ressentimento, ódio e rebelião no teu coração contra os teus pais, lembra-te de que não são os teus pais que mais sofrerão, és tu. Quem se ressente sofre mais do que quem suscita esse ressentimento. Além disso, as Escrituras dizem que o primeiro mandamento com uma promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Efésios 6, 2, 3. Nunca será bom para ti se não honrares o teu pai e a tua mãe. É contrário à lei divina. A outra área em que esse problema é mais prevalente é o relacionamento marido-mulher. A quantidade de maridos que se ressentem das suas esposas e de esposas que se ressentem dos seus maridos é incrivelmente grande. Voltemos à declaração inicial. Se 2 de vós concordarem na terra, quem são as 2 pessoas mais óbvias da terra para concordarem? Marido e mulher. E quantos delas concordam? Não gostaria de responder a isso. Muitas mulheres estão ocupadas nas atividades da igreja apenas porque não concordam com seus maridos. Elas correm para a igreja, não porque querem servir ao Senhor, mas porque querem escapar dos seus problemas em casa. Lembro-me de orar por uma vez por uma jovem casada por libertação. Depois de ela ter recebido uma libertação maravilhosa, disse: ó, irmão Prince, agora acho que vou ser missionária, ou pelo menos professora de escola dominical. Disse-lhe: irmã, escute-me um momento. O ministério mais importante é ser a melhor esposa que pode ser para o seu marido e a melhor mãe que pode ser para os seus filhos. Todo o resto é secundário. Convém estabelecer as prioridades certas. Muitas irmãs vêm até mim e dizem: irmão Prince, eu tenho batismo no Espírito Santo, mas o meu marido não acredita nele. Geralmente respondo: mostrou ao seu marido qualquer coisa que o faça acreditar nisso? Tornou-se uma esposa melhor como resultado do batismo? A sua casa tornou-se num lugar mais doce? Existe uma atmosfera mais amorosa? Mostra mais cuidado e consideração pelo seu marido do que nunca? Caso contrário, não lhe peça que acredite no batismo, porque ele não acreditará. Se tudo que o batismo faz é fazê-la correr para as reuniões, deixando o seu marido a sós, será provável que fique confinada pelo resto da sua vida com um parceiro que não acredita no que acredita. A última palavra no Antigo Testamento é uma maldição. E sabe a causa da maldição?
é explicado nos versículos imediatamente antes desta última frase. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5, 6. O Espírito Santo certamente previu o estado das coisas no fim desta era, e ele infalivelmente apontou o problema número 1 nos Estados Unidos e em muitos outros países hoje, o lá. Há lares desfeitos com filhos em rebelião, esposas e maridos que não conseguem concordar, que seguem os seus próprios caminhos e negligenciam seus filhos. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, 17 e 19. O Senhor escolheu Abraão porque sabia que ele iria manter um relacionamento com a sua família, de maneira que ordenaria os seus filhos e a sua casa seguir o caminho do Senhor. O inverso é igualmente verdadeiro. Qualquer nação em que os maridos e pais falhem em cumprir as suas obrigações para com a família, não pode continuar a ser uma nação grande e poderosa. Isso é verdade para os Estados Unidos. Se a vida doméstica não mudar nesta nação, não há esperança para ela. Mantenho por certo que as pessoas cheias do Espírito com a mensagem do Evangelho pleno devem ter uma resposta para esse problema. Se nós não temos uma resposta, então, onde é que o mundo poderá encontrar uma resposta? É realmente trágico o fato de existirem multidões dos chamados lares, cheios do Espírito, nos quais não há harmonia entre marido e mulher. Se entendo alguma coisa, é que as pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo têm uma mensagem para a sua era. Não acredito que precisamos sentar-nos com as mãos postas e dizer: a situação está fora de controle, não há nada que possa ser feito. Creio que a solução está na Igreja de Jesus Cristo e que a Igreja é o sal da terra, a luz do mundo. Glórias a Deus! Mas, se o sal for insípido, se não mudar a situação, refinar o mundo ou reprimir as forças da corrupção, para nada mais preste senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. É para onde a Igreja da América e dos países do Ocidente está aí no momento. Mas isso não precisa de acontecer. O remédio é arrepender-se, ficar bem com Deus e endireitar as coisas na sua casa. Não saia por aí a oferecer ao mundo uma solução para um problema quando ela não funcionar na sua própria casa. Se não tem mais do que miséria e desarmonia para exportar, não exporte. Como a igreja está tão focada nos confins da terra, não consegue ver o que está a acontecer abaixo do nariz. A primeira coisa que precisamos fazer é ficar bem com as pessoas mais próximas de casa. Reconcilie-se com elas. Deite fora a sua amargura, o seu ressentimento, o seu ódio. Comece por aí. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigada, meu Senhor, por mais este ensino. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.